Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos já há muito tempo, mas aqui na Flórida desde 2014, quando nós viemos aqui para a Flórida. Sou pastor de uma igreja americana aqui na Flórida. Não temos culto em português, ministério em português, né? O nosso ministério em português é totalmente pela internet, né? É o ministério digital. É esse culto aqui aos domingos e também durante a semana eu tenho pequenas meditações nesse mesmo canal que você está assistindo, chamado Um Pingo de Prosa. São meditações curtinhas, na hora do almoço eu lanço e ponho no YouTube, né? Então você pode assistir. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, pessoal lá da igreja. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas. O nosso objetivo aqui não é angariar crente para a nossa igreja, a não ser que você está perdido aqui na Flórida e não tem igreja e não fala inglês, aí você pode vir aqui na nossa igreja. Se você não fala inglês, faz uma visitinha para a gente, né? A melhor maneira de aprender inglês é ouvir inglês e tentar falar inglês. Então, ir para uma igreja americana faz mais sentido do que outra coisa qualquer, né? Do que não ir para igreja nenhuma. Então vai, né? Aprende alguma coisinha, é uma frase, é um encontro, é um cumprimento, é um hino que você canta, que você conhecia em português e agora você está vendo a letra e a música em inglês. Essas coisinhas vão ajudando você, né? Então eu gostaria de incentivar você a fazer isso. Nosso objetivo aqui é simples. Não temos grandes objetivos, o objetivo é te abençoar, né? Nós começamos isso com o Covid, porque muitas igrejas não estavam preparadas para o Covid, então nós resolvemos, né? Muita gente trancada dentro de casa, nós resolvemos começar a fazer esse ministério através da internet e estamos fazendo ainda, né? Eu estou que ameaço que já eu paro, eu vou mudar, né? Então tá para vir, né? Eu falo que vou, aí a turma escreve, não, continua, está sendo uma benção, aquele negócio todo. E aí eu vou mais um, né? Então, mas eu estou para rearrumar isso aqui, né? Rearrumar esse ministério, mas não sei também como é que vai ser, né? Mas eu estou planejando, angariando recursos, né? Como é que a gente vai fazer isso, vídeos, contar um pouco da minha história, das minhas aventuras, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e para ajudar e abençoar as pessoas, né, que estão nos assistindo. Mas o objetivo aqui é simples, é trazer uma palavra de Deus, trazer uma mensagem, orar por você para que Deus te abençoe nesses dias difíceis que nós estamos passando, não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. A coisa está feia no mundo inteiro. Então, deixa eu fazer uma oração por você nesse instante. Pai, nós te agradecemos pela tua presença conosco, pela tua graça, pela tua misericórdia, e pedimos que o Senhor trabalhe na nossa vida, Senhor, que o Senhor nos dê graça nesse dia. Te agradecemos por esse dia, pela misericórdia do Senhor que se renovou para nós mais uma vez, graciosamente, imerecidamente, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo, abençoe a família, abençoe o trabalho, Senhor, nesses dias tão difíceis, as finanças, abençoa os meninos que vão voltar para a escola aqui nos Estados Unidos, dá graça para eles também, abençoa o Brasil, Senhor, dá graça para a tua igreja, para o teu povo, ser uma voz forte de testemunho da tua graça, da tua palavra, Senhor. E fica conosco nesse instante, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, nós vamos colocar um hino, né? Eu estou indo lá no fundo do baú, alguns de vocês estão até escrevendo, lembrei do fulano, já assisti, obrigado por ter colocado o Beltrano. Né? E eu estou colocando, né? Eu vou lá no fundo do baú e coloco uma música, né? Um hino de louvor, uma música daquele povo bom, que eu trabalhei com eles, né? Eu trabalhei com aquele povo, conheço, né? Conheci,
e eles foram uma bênção na minha vida. Eu espero que eu tenha sido uma bênção na vida deles. Então, mas a ideia é te abençoar, né? Te abençoar, ajudar você a louvar a Deus. Então, vamos ouvir o hino de hoje. Para além das nuvens, ó Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Ó Deus, precioso é teu amor. Tuas asas tenho proteção, ó Deus, precioso é teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Amor vai até os céus, a tua fidelidade para além das nuvens. Ó Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Ó Deus, precioso é teu amor. Na sombra de tuas asas tenho proteção. Ó Deus, precioso é teu amor. Na sombra de tuas asas tenho proteção. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você conheça, né? Tem alguns que, né, que a gente nem conhece direito, né? Alguns eu conheço muito bem, outros eu estou tentando pôr coisa nova, né? E tem muita gente, muito talento novo, né? Graças a Deus, mas eu dou preferência para a turma lá do meu passado, né? Eu terminei uma série e hoje eu vou só compartilhar uma mensagem com vocês, que eu acho que é uma mensagem que vale a pena a gente falar a respeito dela, né? É um texto que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 14 a 16, lá no finalzinho, né, do ministério de Jesus, quando ele está servindo a ceia para os discípulos, capítulo 22, versículo 14 a 16, olha o que ele diz. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo
que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Essa é a palavra que nós vamos meditar hoje, palavra de Deus para nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e agora pedimos que o Teu Espírito fale conosco e nos dê graça, e nos abençoe, e nos ilumine nesse instante, para não só comunicar a Tua palavra, mas para as pessoas que estão assistindo, receber a Tua palavra. Dá a graça para a gente nesse instante, Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem de hoje, queridos, são dificuldades que Jesus teve que enfrentar com os discípulos. Eu falei, gente, como é que... Dificuldades, né? Todo pastor e cada membro da igreja, dos dois lados, eles pensam que a igreja seria melhor, maior, mais produtiva, se o pastor certo estivesse lá. Ou se o membro certo estivesse lá. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Se você é pastor, se você não é pastor, compartilhe essa mensagem com os teus pastores. Fala, pastor, assiste isso aqui do pastor Lucas. Todo membro e todo pastor, é dos dois lados. Né? O membro fala assim, se a gente tivesse... Né? E hoje em dia, com a internet, aí é mais complicado para o pastor, né? Não é mais complicado para o pastor. Por quê? Porque os crentes têm a possibilidade de ver os outros pastores, ver as outras igrejas, ver o louvor, ver os hinos, ver o coral, ver isso, ver aquilo, aquele negócio todo, a produção cinematográfica que é feita, né? Com muito dinheiro, diga-se de passagem. E aí eles falam, se a gente tivesse aquele pastor... Olha como é que prega. Eu fui evangelista itinerante. Eu sei que isso acontece porque as pessoas fazem comentário. Se o senhor fosse o nosso pastor, ia ser um desespero. Né? Mas isso, e o pastor pensa do mesmo jeito. Né? Agora, eu sou pastor, então eu sei disso. Porque muitas vezes passa, se eu tivesse esse tipo de crente. Né? Eu ia nas igrejas, né, visitar, às vezes eu vou na igreja pregar, né, como convidada. E aí eu vejo, né, certos crentes fazendo isso, fazendo aquilo, tomando iniciativa, ensinando, pregando, dirigindo, não sei o quê. Se eu tivesse esse tipo de crente lá na minha igreja. Dos dois lados. Dos dois lados. O problema é o seguinte, o que nós temos aqui nesse texto é que esse texto aqui tem o melhor pastor que você poderia ter no mundo. E, diga-se de passagem, os melhores crentes, membros de igreja que você poderia ter, os discípulos de Jesus. Ele mesmo discipulou Jesus. Então, quando lemos esses textos, nós pensamos que tudo estava indo bem entre Jesus e os discípulos. Tudo estava indo bem. Né? Mas, infelizmente, não estava. Infelizmente não estava. Jesus teve que enfrentar muitas lutas com seus discípulos. E durante a ceia e no jardim do Getsemane, nós podemos ver essas lutas de uma maneira muito clara. E eu gostaria de compartilhar com você essas lutas que Jesus enfrentou, essas dificuldades que Jesus teve que enfrentar com os seus discípulos, depois de 3 anos e meio discipulando, ensinando, andando com eles. Ele teve que enfrentar, ele ainda enfrentava essas dificuldades. Então vamos ver algumas dessas dificuldades para que você saiba, se você é pastor, você sabe, se Jesus enfrentou, provavelmente você vai enfrentar. E se você é membro de igreja, para que o teu pastor não enfrente isso com você. Que não seja você, o criador de casa, que não seja você. Então vamos ver algumas dificuldades que Jesus enfrentou. A primeira dificuldade foi a deslealdade. Eu vou usar a letra D para a gente tentar lembrar, né?
me ajuda a lembrar, né, das dificuldades. Dificuldades, e aí todas as dificuldades com letra D. Algumas vezes eu dou uma forçadinha, mas aí eu explico. Então, mas a primeira é a deslealdade. É a deslealdade. Quem que é o desleal aqui? O desleal aqui é Judas, o traidor. É Judas, o traidor. Versículo 20, capítulo 22, 20 e 21, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, olha só, no final do ministério, todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Estava indo tudo bem, não? Todavia, deslealdade, traição. Esse é um dos problemas mais difíceis que um pastor pode enfrentar, que um líder pode enfrentar. E pode ser professor de escola dominical, pode ser um presbítero, um ancião, pode ser um líder de congregação, um evangelista, um seminarista, um pastor, mesmo pastor já com muita experiência. Uma das piores coisas que alguém pode encontrar é deslealdade. Você está contando com a pessoa e a pessoa vai te trair ou te traiu. Essa é a característica aqui do Judas. Né? É a pessoa desleal. Vai entregar você. Vai entregar você. Vai te prejudicar. Te remover. Né? E eu sei que tem muitos pastores que enfrentam esse tipo de gente. Né? É um presbítero, né? Mal amado, como diz o pessoal, né, na gíria. Né? Uma pessoa que não gosta, não quer e faz de tudo para derrubar, para remover, para prejudicar. É o desleal. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, e nós temos que tomar cuidado, queridos, para nós não nos tornarmos esse tipo de gente. Não nos tornarmos esse tipo de gente, pessoa desleal. Né? Confiança é algo extremamente importante. Então, deslealdade é a primeira dificuldade que a gente nota aqui, né? Que Jesus enfrentou com os discípulos. Nós não estamos falando dos fariseus, nós não estamos falando dos saduceus, nós não estamos falando dos sumos sacerdotes que estavam atrás de Jesus nessa hora aqui. Eles já tinham até combinado com Judas. Né? Não estamos falando desse povo que não acreditava em Jesus, que não tinha visto direito os ensinamentos de Jesus, os milagres todos, aquele negócio, mas Judas viu tudo isso. Ele viu e fez. Lembra quando Jesus manda os discípulos para pregar, expulsar demônio, curar? Ele foi e fez, e voltaram tudo contando as bênçãos. E ele voltou também. A Bíblia não diz que mas Judas não conseguiu ser bem-sucedido. Não, estava lá, os discípulos. E mesmo assim ele foi desleal. A segunda dificuldade que Jesus enfrenta com os discípulos. Então, a primeira é a deslealdade, a segunda é a disputa. Ai, gente. Ele tinha discípulos lá tentando descobrir quem que era o maior da turma. É uma luta, né? Posição, não é posição. A pessoa quer ser importante, o pastor, se o pastor é o primeiro, eu quero ser o segundo, no máximo o terceiro ali, que né, estou perto do poder, né? O versículo 24, capítulo 22, versículo 24 diz: suscitaram também entre si, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Esse aqui é o grande problema. Eles estavam brigando entre eles, discutindo. Quem que era, né? Porque Jesus começou a falar, olha, eu vou ter que partir, eu vou ter que, né, isso vai acontecer comigo em Jerusalém, eu vou ser preso e tal, condenado, crucificado, vou ressuscitar. Então, ele começou a prevenir, a preparar os discípulos começaram a falar, o reino de Deus está para vir, o reino de Deus está para acontecer.
Eles estavam com a cabeça em outro lugar, no sentido de que o reino de Deus estava para acontecer, estava para vir. Agora vai. Mas quem será? Quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus? Lembra? Né? Os apóstolos, né? o João e o Tiago falaram, não, deixa eu na direita, ele na esquerda, e a gente está bom. Depois a mãe aparece e dá uma hora força para os filhos. Não, deixa eu pedir uma coisa para o Senhor, que meu filho, assim, quando o teu reino vier, que o Senhor faça isso, que eles sentem à direita. Esse bate-boca estava acontecendo. Você consegue entender que nós estamos aqui na ceia? É o último momento que Jesus tem de intimidade com os discípulos. Está acontecendo agora, nesse momento. E a cabeça deles está em disputa. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o segundo? Quem vai ser o terceiro? Provavelmente eles tinham a listinha até o 12, né? Quem vai ser? Disputa. Esse é um problema terrível na igreja, né? Se você lê as cartas de Paulo, né? Carta aos Filipenses, carta aos Coríntios, ele está sempre pedindo para a turma, tentando colocar o pessoal junto, trabalhar junto, parar de brigar. Se tiver essa briga, alguém aí entra no meio, tenta resolver. É um dos grandes problemas da igreja hoje em dia, né? É a briga. E hoje em dia está tão fácil, né? Porque a pessoa briga, além dela criar o caso e revirar a vida da igreja, aí ela sai. Sai, vai embora e aí pronto, acabou, não tem mais, né? Hoje em dia é fácil achar igreja, né? Outra igreja. E vai criar caso noutra igreja. Então, disputa é um assunto muito sério que nós temos que tomar cuidado. O outro, que eu tive que achar uma palavra que está certa, mas que não é bem usada, é a denegação. Denegação, para manter o D. Denegação, que é a negação que Pedro fez, né? Capítulo 22, versículo 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Agora nós vamos até o fim. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, até que o galo cante. 3 vezes. E negar, assim, diante de uma serva, de uma escrava. Quer dizer, naquela época, vamos pôr direito aqui, senão o pessoal vai falar, ele está falando contra as mulheres. Não, naquela época, a mulher já era, né, de um pouquinho de segunda classe, né? E ainda serva, quer dizer, mais ainda, mais para baixo ainda. E o Pedro engasgou, né? Como diz o pessoal lá em Belo Horizonte, engasgou, paga, né? A pessoa pronto, já sabe que... Né? Você é discípulo... Não é bem assim, então tem que explicar a denegação. É aquele crente que não tem coragem de afirmar que é crente, de assumir que é crente, que é um seguidor de Jesus, salvo por Jesus. Então, isso é um aspecto, é algo extremamente importante, né? Esse tipo de crente que aparece de vez em quando, que não está certo da sua salvação e que não está a fim de um compromisso sério com Jesus e nem assumir a sua fé diante dos outros. Esse é a grande chave aqui. Pessoa que não está disposta a assumir. E hoje em dia a gente enfrenta isso, porque hoje em dia o pessoal está contra o cristianismo, né? Contra o cristão. Então o pessoal força, ele sabe que o emprego dele está na escola, ou aqui, né? E aí a pessoa dá uma... Quando a pessoa é confrontada, né? Em vez de assumir, e falar, não, eu sou um cristão, sim. E se puder explicar, explica por que é um cristão. Se não puder explicar, eu sou um cristão. Seja lá o que a pessoa do outro lado está pensando de cristão. Eu sou um cristão.
Então é extremamente importante, né, ter esse tipo de gente, né? Foi uma dificuldade de Jesus com Pedro, cara, ali, ó. Provavelmente era o número 1 dentre os 12, ele era o número 1 na turma. E ele denegou essa palavra, né? Ele negou Jesus. Negou Jesus. Então essa é uma dificuldade, né? Os pastores enfrentam essa dificuldade com os crentes também. Crente que não está afim, que não tem compromisso, né? Não tem compromisso com o Senhor, com o dono da igreja, né? O compromisso deles é com o louvor, com a música, com isso, com aquilo, com os programas, com as atividades, mas a hora que a coisa pega, né? O compromisso vai embora e essas pessoas desaparecem. Mais uma dificuldade que Jesus teve com os discípulos: descrença. Jesus tinha discípulos com problemas de fé no que ele estava ensinando. Olha João 14, que é no mesmo contexto, na mesma situação. João 14, 10 a 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Crede. Tinha gente ali com dificuldade de acreditar que Jesus era o Messias, depois de 3 anos e meio. O pessoal ainda estava com dificuldade de acreditar que Jesus era o Messias prometido, o enviado do Pai, o Salvador. E esse é um problema sério que a gente enfrenta nas igrejas, pessoal que está na igreja, membro da igreja e que ainda tem dificuldade de crer, não sabe no que crer. Não sabe no que crer. Descrença é um caso sério dentro das nossas igrejas. A gente tem que tomar muito cuidado, todo pastor tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente dentro da igreja que não crê em Jesus, não crê na sua palavra. E é algo sério. Jesus enfrentou isso, Jesus enfrentou. Se Jesus enfrentou, nós vamos enfrentar. E mais uma dificuldade, para a gente terminar aqui. A dissolução. Dissolução, para manter o D também. Dissolução. O que nós temos aqui? Nós temos o versículo 56, capítulo 26, versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Deixando-o, fugiram. Todos os discípulos. Com a luta, o pessoal fugiu. Na hora que a coisa apertou, a turma fugiu. A turma caiu fora. E essa é uma dificuldade, né? Jesus já sabia disso, ele avisou os apóstolos, né? Falou, olha, eles vão pegar o pastor e as ovelhas vão debandar, vai ser um corre-corre. E foi isso que aconteceu, né? Quando eles pegaram Jesus, o pessoal, pernas para que te quero, né? E foi aquela correria, todo mundo fugiu. E é algo, quando a coisa fica complicada, isso é o que acontece. As pessoas fogem, pessoas saem fora. A gente tem visto isso. Quando a perseguição aumenta, o pessoal fala, não era bem isso que eu estava pensando. Não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu estava procurando. Muito trabalho, muito problema aqui. Muito problema nessa igreja. E ó, cai fora. Não é isso que acontece? É isso que acontece com os discípulos. Aconteceu com os discípulos mais chegados de Jesus. Então não pense você que não vai acontecer com você ou com a tua igreja. Aconteceu com Jesus. Provavelmente nós vamos passar por isso. Tem gente que a hora que o problema fica, né? Eu passei em igrejas que a hora que o problema pipocou, a turma fala, ó,
estou fora, né? Foi bem para isso que eu vim aqui. E foi para lá, para cá, todo mundo caindo fora, né? Então, dissolução, descrença, denegação, disputa e deslealdade. Essas são as dificuldades que Jesus teve que enfrentar com os seus discípulos. Discípulos treinados por ele, 3 anos e meio, dia a dia. E ele enfrentou esses problemas com eles. Isso quer dizer que ou nós vamos fazer parte do problema ou nós vamos enfrentar o problema. Um dos dois, ou estamos de um lado ou estamos do outro. A gente tem que tomar cuidado, queridos. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos discípulos comprometidos, leais contigo, com o Teu Evangelho, com a Tua Igreja. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Usa cada um de nós, ó Deus, no Teu reino. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Não se esqueça, durante a semana, né, na hora do almoço, eu ponho o Pingo de Prosa, na meditação curtinha, então dá uma checada também. E eu espero te ver no fim de semana que vem, ou durante a semana, no Pingo de Prosa. Mas eu espero que Deus te abençoe e te faça um discípulo fiel. Tá bom? Grande abraço. Deus te abençoe.